Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Lucas Abreu e hoje temos a honra de receber Renata Aguiar dos Santos, da RAAV, a Rede de Apoio a Pessoas Afetadas pela Violência do Estado. Comigo para entrevistar Renata estão Dulce Pandolfi e Itamar Silva, assessores da Universidade da Cidadania. Quero sempre lembrar aos nossos ouvintes que os nossos demais programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Olá, Renata, bom dia. Aqui é Dulce Pandolfi. Um grande prazer ter com você no nosso programa. Eu gostaria que você começasse explicando para os nossos ouvintes um pouco sobre sua trajetória de vida. Sua idade, seus estudos, seu trabalho, onde você mora, para depois a gente entrar na discussão mais braba sobre a questão da RAAV e do desaparecimento, da morte, do assassinato dos seus filhos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, tá? Acho que isso é muito importante, que a gente leve isso ao máximo de pessoas para ver esse trabalho que a RAAV está fazendo. Então, eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Eu me chamo Renata, moro na cidade de Queimados, né, Rio de Janeiro, e tenho 56 anos, sou mãe de 3 filhos, 2 do qual, infelizmente, o primeiro morreu em 2017, ele foi assassinado pelo tráfico, e o tráfico não me devolveu o corpo dele. Então, eu comecei a fazer investigações, eu e minha filha, porque a polícia não estava nem aí, não deram atenção, né? Então, a gente precisou da gente fazer investigação, da gente ir nos locais, e, por fim, graças a Deus, a gente conseguimos localizar ele num cemitério clandestino, que é aqui na cidade mesmo onde eu moro, num morro chamado Morro do Cocô, e lá tem esse cemitério clandestino. E, por fim, a gente conseguimos recuperar a ossada dele. Eu e ela subimos num dia, já tinha 3 meses e 14 dias que ele estava desaparecido. Eu fiz todos os trâmites que a justiça manda, fui na delegacia, fiz o RO, aí depois de 15 dias eles passam para a descoberta de paradeiros, que era em Belfor Roxo, a gente também fomos lá. Então, tudo que a lei manda a gente fazer nisso, né, a gente fizemos, mas mesmo eles sabendo, descobrimos quem tinha feito isso, então todas as informações a gente levamos até eles, e mesmo assim eles não foram nesse morro buscar os restos mortais do meu filho. E aí eu e minha filha conseguimos, né, ir. Então, antes de ir, a gente ligamos para a delegacia, avisamos que a gente estava indo, e que se daí a 2 horas a gente não entrasse em contato com a delegacia, que era para eles subir o morro, porque ao invés de um corpo, eles precisariam retirar 3, né? E assim a gente fez, a gente conseguiu tirar. Sendo que eu nunca acreditei em direitos humanos até então, eu achava que realmente direitos humanos era para bandido. Eu nunca me envolvi em política, nunca me envolvi em movimentos, eu vivia minha vidinha pacata e pronto. E, a partir desse fato, eu tentei o suicídio 3 vezes, eu pensava que tratamento psicológico era para quem tinha dinheiro ou então para quem estava maluco. Eu não era nenhuma das 2 coisas, então eu nunca procurei tratamento psicológico. Mas depois dessas 3 tentativas de suicídio, eu estava fazendo um trabalho comunitário para o ISER, e a minha chefa, na época, eu tive uma crise muito ruim, e ela falou do ISER, falou que tinha um tratamento da Anapase, se eu não queria tentar. E assim eu aceitei. E a partir daí que eu conheci esse mundo que eu não conhecia. Eu fui entender dessas coisas, eu fui entender de direitos humanos, eu fui entender dos nossos direitos, e comecei a ir para a luta porque era um local que eu me sentia bem, que eu poderia conversar com as minhas parceiras, porque elas também perderam os filhos, então eram pessoas que me entendiam, né? E a partir daí eu continuei, fui indo, e aí aconteceu a chacina do Jacarezinho. E aí começou o movimento para se formar a RAAV. A RAAV, ela tem um grupo de GT,
que são algumas mães que formam esse grupo, e a gente toma as decisões, porque a Ravi ainda não era grandiosa igual é hoje, né? Então, a partir daí, me escolheram também para mim ser uma dessas mães, né, do GT, e a gente começamos a formular isso. E quando foi em 2023, a Ravi ainda não tinha feito edital para as 100 mães, nem nada disso, e eu moro em Queimados, aí a minha filha mora em Mesquita, e o meu filho estava em Niterói, na casa do meu irmão, meu filho caçula. E aí a minha filha ia alugar uma casa em Engenheiro Pedreira. E aí minha filha veio com meu filho para alugar essa casa em Engenheiro Pedreira, e ela passando no Uber, tinha um coisa da polícia, e eles pararam, puxaram o nome dele, falou que não estava batendo, e eles falaram que ia levar ele para a delegacia para poder ver, puxar lá na delegacia, né? E a minha filha disse que ia junto com eles disseram que ela não ia, resumindo que ela não foi, e eu encontrei o meu filho no ML, com um tiro no peito. Meu segundo filho. Eu moro numa cidade que é dominada 90% pela milícia. Esse caso do meu primeiro filho foi um caso que todo mundo soube, porque eu briguei com o tráfico, né? Que foi o tráfico que matou. Então, eu não fiquei muito bem vista, onde eu moro. Então, por esse motivo, eu nunca quis que meus filhos continuassem morando aqui, porque eu tinha medo. Então, assim, na minha concepção, eu tenho certeza que a morte do meu filho, porque eles tiraram meu filho de dentro do carro, botaram de dentro do carro, botaram ele sentado, tiraram uma foto do meu filho e botaram no grupo deles. Então, eu tenho certeza que tem envolvimento da milícia com a morte do meu filho, entendeu? E aí a Ravi me deu todo apoio, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu já tinha entendimento de como as coisas funcionavam, né? Que é bem importante. Então, a Ravi se reuniu, mandou um grupo de mães vir no enterro do meu filho, veio muita gente, fizeram uma vaquinha online para eu poder enterrar, porque eu não tinha dinheiro, e a partir daí a Renata deu uma crescida, né? Porque você fica com uma gana tão grande de você querer que as coisas sejam diferentes, né? E aí eu comecei a ir para o lado do desaparecimento forçado, mesmo estando junto à Raave, e aí aconteceu o edital das escolhas das 100 mães, e hoje eu sou essa Renata, que muitas pessoas me acham uma referência, porque onde eu tenho que ir, eu vou, onde eu tenho que falar, eu também falo, né? Continuo com a minha dor de perder 2 filhos, porque é uma coisa insuportável, mas hoje eu, graças a Deus, e graças a essas organizações, eu consegui estudar, eu consegui entender, e eu consegui, o melhor de tudo, a querer viver para lutar e ter um mundo melhor, né? E ter um lugar onde você possa viver com uma qualidade, com seus direitos sendo eficaz, né? Então, essa daqui é a Renata. Renata, muito prazer, muito forte, né? Um abraço apertado, né? Realmente pensou perder 2 filhos nessas circunstâncias. Eu apenas pergunto o seguinte: e a justiça? Você até falou, né? Achei tão bonito quando eu não conhecia nada de direitos humanos, aliás, achava que direitos humanos era direito para bandido, e a partir dessa sua luta, você transforma seu luta em luta, né? E hoje você acredita na justiça no Brasil e na polícia? Qual a sua Olha, visão das duas coisas? na polícia, eu não acredito, tá? Mas eu não posso dizer para vocês que eu não acredito na justiça. Infelizmente, ela é muito lenta. Ela anda a passos de tartaruga, eu costumo falar isso. Mas eu acredito que, com a nossa força, eu costumo dizer assim, o povo não sabe a força que tem. Eles não sabem o direito que eles têm. Porque se eles soubessem, todo mundo ia para a rua e as coisas iam ser diferentes. Então, hoje eu me sinto feliz de alcançar alguns espaços e eu ver que coisas estão acontecendo, né? Eu me juntei ao Fórum Grita Baixada por causa do desaparecimento forçado. Eles estavam com um projeto que eles tinham 10 mobilizadores em alguns bairros aqui da Baixada, onde a gente também acolhia mães
que teve seus filhos desaparecidos. A gente foi com o filme Desova para a Alemanha, e hoje o meu caso está na ONU, o meu caso, essa semana, está no observatório, né, no relatório de Brasília, que foi lançado sexta-feira. Então, eu acredito que a gente está no caminho, né, porque as pessoas precisam de saber que essas coisas acontecem, porque eu acredito que ninguém imaginava, no nosso meio, eu ainda não vi nenhuma mãe que precisou fazer o que eu fiz. Então, na justiça, mesmo ela andando em passos lentos, eu acredito. Na polícia, não. Renata, muito obrigada, muita força. Seu depoimento é muito forte. Eu vou passar para a Itamar, que vai fazer algumas perguntas, e depois o Lucas também vai me entrevistar. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Salve, Renata. Força, primeiro de tudo, e realmente eu acho você, como outras mulheres, mães, nesse Rio de Janeiro, são realmente uma fortaleza absoluta nesse enfrentamento, né, dessa falta de segurança, desse tratamento tão desigual, né, com as áreas populares, com os negros, com os jovens. Então, eu, na verdade, vou continuar na mesma toada, porque a RAVE é uma iniciativa muito importante. Então, como você disse no início, eu acho que é importante que as pessoas conheçam, né, como ela funciona. Você já falou um pouco, ela foi criada a partir lá da chacina do Jacarezinho, em 2021, mas certamente essa luta das mulheres mães no Rio de Janeiro, ela é antiga, né? Eu particularmente conheço muitas mulheres mães que vêm lutando, né, um pouco para que se faça justiça, ou no desaparecimento de filhos, ou no assassinato direto explícito pela polícia, e que não se tem um encaminhamento como se deve, né? Então, acho que é importante detalhar, queria que você detalhasse um pouco esse funcionamento da RAVE, porque eu sei que são 100 mulheres, né, um pouco bolsistas, que foram selecionadas pela UFRJ, e eu acho uma coisa interessante, porque eu estava lendo, na verdade, a página de vocês, né? E tem um dado ali que eu acho muito interessante, porque tem um conhecimento que está sendo produzido, o que é produzido por essas mulheres, por vocês, né? E que é importante isso ser compartilhado, isso ser sistematizado, para que isso, de alguma forma, se transforme numa política pública que sirva não só para casos específicos, mas para todo o território nacional. Então, fala um pouquinho mais dessa dinâmica do funcionamento, um pouco, né, de como é que vocês estão se estruturando para poder, nesse processo, que é um processo de formação, né, mas também é um processo de fortalecimento coletivo. E vocês usam muito, e eu acho que é bonito isso, é o cuidado coletivo, né? Eu acho que esse é um foco que aparece muito no trabalho da RAVE. Então, fala para a gente um pouco mais do funcionamento, né? Como é que funciona, né? Como é que vocês se encontram, como é que é essa dinâmica, né, de preparação para enfrentar um tema tão duro como esse que vocês lidam cotidianamente. Como você falou, isso vem lá de trás, né? Começou esses movimentos lá em Acari, né? Com aquela chacina lá horrorosa, e através delas, hoje a gente está aqui tentando essa política pública. A RAAV, ela tem 100 mães bolsistas, né? Que a gente, eu me orgulho em dizer, a amiga aí me perguntou qual é a minha formação. A minha formação hoje é nenhuma. Eu tenho a experiência da vida, eu não estudei muito, mas hoje eu me sinto muito orgulhosa em dizer que eu sou uma mãe pesquisadora, né? E através de uma universidade, quer dizer. Então, eu estar nesse lugar hoje, para mim, é muito importante. Então, vamos lá, temos 100 mães. Essas 100 mães são divididas em grupos de base. Então, assim, a gente tem mãe. Meu grupo é Baixada 2, tem a Baixada 1, tem a Zona Norte, e a gente tem um grupo de WhatsApp. Cada grupo desses, que são 12 grupos, se eu não me engano,
cada grupo de base tem 2 responsáveis. No meu é a Rayane e o Lucas, que ele é professor da universidade também. Desculpa. E a gente bota nossas queixas, ali a gente bota nossos informes, nos reunimos 2 vezes ao mês em uma universidade, o grupo todo. A RAAV, além dela dar a nossa bolsa, né, que é o fomento do Ministério da Justiça, a gente também recebe um auxílio para nos ajudar na passagem. A gente também, quando chega lá, a gente recebe o almoço, a gente recebe o lanche, que geralmente nossas reuniões é às sexta-feira. A gente precisa estar lá meio-dia, que é para almoçar e começar 13h. Então, é aquele encontro imenso que vocês já devem ter visto na nossa página. E, através desses grupos de base, a gente acolhe mães. Hoje, a gente está acolhendo uma parceira nossa aí que está com problema, né, de ansiedade, e a gente acolhe outras mães do nosso território, porque quando você mora no território deflagrado por esse Estado, né, genocida, você fica vista, todo mundo sabe, e aquela mãe ali, ela é uma mãe da RAAV. Nós temos nossa blusa, nós temos nosso crachá, então os casos chegam até a gente. Eu acho que até mesmo antes de chegar nas mídias, eles chegam até uma mãe da RAAV. Então, essa mãe da RAAV, ela já vai lá e fomenta, né? E fala, olha só, eu tô com uma mãe, joga no seu grupo de base. Eu estou com uma mãe aqui que a polícia entrou, fez isso, fez aquilo. Então, a gente acolhe essa mãe. A gente tem um sitezinho que a gente... eu hoje acolhi uma mãe, essa mãe está precisando de um tratamento psicológico. Então, a gente faz ali um nome, quem é a pessoa que a pessoa perdeu, qual foi a localidade, como foi, e a gente envia, e aí um responsável, porque a gente também tem os grupos clínicos, né? Que temos alguns grupos, temos a URDI, temos a NAPAV e temos alguns outros. Então, o pessoal dos grupos clínicos vê qual é o local mais adequado para poder fazer esse atendimento. Tem mães que não conseguem chegar até um local físico, então a gente faz o acompanhamento via internet, né? Então, tem mães que estão com um caso mais grave, eu vou falar por mim e pela minha filha. Eu consigo não tomar remédio, mas a minha filha hoje faz um tratamento com um psicólogo e ela precisa tomar remédio. Então, a partir desse encaminhamento que a gente faz, aí a gente vê qual é a necessidade dessa mãe ou desse familiar, que pode ser pai, pode ser irmão, pode ser um tio, um primo. Então, a gente faz isso. Tivemos aí, em novembro, a gente foi em 141 pessoas para Brasília. Eu não sei se vocês já viram o vídeo demonstrativo da RAAV, vocês já viram? Esse vídeo é maravilhoso. Eu acho que esse vídeo, ele explica perfeitamente para que a RAAV veio. Então, o nosso andamento é isso. Tem algumas mães que estão sendo chamadas, eu já filha, eu acho que umas 4 vezes, fui convidada para ir na universidade, a professora nos convida, e a gente vai e a gente dá uma palestra para quem está fazendo psicologia, e a gente fala como que a gente gostaria de ser tratado, como um familiar, como a gente acha que eles têm que nos receber. Eu acho que isso também está sendo uma coisa muito boa, porque a gente está pegando quem está aprendendo, né? Eu, como não sabia de nada, eu não sabia de nada, então eu cheguei lá crua. Então, quando você vai num lugar que uma mãe perdeu seu filho e aí vai no SUS, eles não sabem como tratar a gente. Tem mães com a gente que, quando o Estado matou o filho e o marido no mesmo dia, ela é de Chapadão, o Estado mandou uma psicóloga. E o que a psicóloga disse para essa mãe foi o seguinte: você ainda é nova, você pode arrumar outro marido e ainda pode ter mais um filho.
Então, as pessoas não têm a noção do que é sentir uma dor de você perder um filho. Porque você vai ter 500 filhos e nenhum deles vai ocupar o lugar daquele que você perdeu. Então, Uhum. a gente indo até a universidade e a gente falando para esses estudantes, eu acho que dá um impacto neles, sabe? Porque você estudar na teoria é uma coisa, mas aí você vê na prática o que realmente acontece dentro do nosso corpo, o que acontece com a gente, é muito diferente. Então, eu acho que esse passo que a gente está fazendo, indo nessas universidades, dando essas palestras, está sendo muito bom. E é isso, a gente quer a política pública, né? Acredito eu que com a galera que a gente está conversando, dialogando, eu acredito que isso vai ser possível, né? E a gente está numa torcida imensa para que dê certo e logo, porque, infelizmente, o Estado não para de matar, né? A gente está aí com essa moça lá de São Gonçalo também, que eles entraram na comunidade do Salgueiro, eles mataram uma mãe de família, mãe de 5 filhos, eles não apreenderam nada, eles não prenderam ninguém, então eles foram ali exatamente para matar um inocente. Então, a gente precisa que isso se torne uma política pública o mais urgente possível. Consegui te responder? Não, claro, conseguiu. Eu vou fazer só uma pergunta a mais. Para mim ficou muito claro a questão do acolhimento, né, a estratégia de vocês e como é que é a importância dessa rede para o acolhimento de mulheres, mães, nesse processo todo de violência. Eu pergunto aí, mas tem uma dimensão também de denúncia. Como é que vocês tratam essa questão do medo, né, dessa relação? Na medida em que você acolhe, você também tem que denunciar alguns casos que envolvem polícia, que envolvem o próprio Estado. Vocês se sentem ameaçadas por isso? Como é que vocês trabalham esse elemento dessa ameaça direta, né, que é física também e é clara, e é verdadeira, né, dessa Nós, polícia que vocês estão, na verdade, enfrentando de alguma forma? isso. A RAAD já está tendo um respeito muito grande, e junto com os grupos clínicos, nós temos nosso grupo jurídico, Uhum, né? Então, esse grupo jurídico nos encaminham. Então, ninguém uhum, vai lá sozinho em lugar nenhum. Mês passado, eu junto com a minha filha, acolhemos uma mãe que o filho dela foi morto lá na guerra que tem lá no Catiri, e ela precisava ser ouvida, e aí a gente acionou o grupo jurídico da RAAV, e a gente foi eu, minha filha, a mãe e uma advogada, que é a Lorena. uhum, E a gente foi na nave, e ela foi ouvida lá, para não precisar de ir na delegacia, para não precisar de falar com um policial, exatamente por causa disso, entendeu? Por causa desse uhum, medo e porque é uma forma de nos proteger. Então, a gente uhum, não faz nada se a gente primeiro vai falar com o grupo jurídico. Olha, a situação é essa, como eu falei, a gente tem aquele canalzinho que a gente bota tudo lá. Então, a partir daquele canal ali, eles vão direcionar. Então, se a gente precisar, vamos dizer, eu como mãe preciso de ir fazer uma denúncia, mas eu confio na mãe tal. Então, eu vou pedir a mãe tal para ir comigo, me dar uma força, mas junto com alguém do grupo jurídico. Então, é dessa uhum, forma que a gente trabalha com esse medo de. Porque você não vai estar botando a sua cara, você não vai estar indo falar, porque acaba que eles não uhum, tratam a gente bem, né? Então, a gente uhum. trabalha dessa forma. Falou, obrigado, Renata, e força aí. Eu Ah, vou passar para o Lucas aí. Eu tá acho que é bom. muito importante a gente divulgar, né, e partilhar essas E, informações e para exatamente mostrar como é que essa estratégia, né, de apoio coletivo ela é muito importante e é um elemento de proteção, né, de e, cada uma de vocês, mas mesmo de todas as mulheres e pessoas que sofrem esse tipo de violência. Então, muito e obrigado aí pela sua eu que participação agradeço. aqui no nosso podcast. Lucas, contigo. Bem, Renata, minha solidariedade também, de novo, parabéns, né? Você ter conseguido transformar essa energia do luto
numa energia para tentar mudar alguma coisa no estado das coisas. É admirável o trabalho. Agora, aqui na Universidade da Cidadania, né, o nosso principal papel é justamente fazer essa ponte entre o mundo acadêmico e movimentos sociais. E você falou, né, que a RAV tem esse convênio com a UFRJ. Explica para a gente como é que funciona esse convênio no dia a dia, né, e como os dois lados, que um lado oferece para o outro. A universidade ela recebe o fomento do Ministério da Justiça. Então, Sim. foi feito o edital, e nesse edital as mães se inscrevem e foi ali escolher uma bancada para escolher quem seria, quem estava apta a participar desse projeto. E a gente tem as trocas, como eu estou te falando agora a respeito da gente estar indo nas universidades para a gente dar essas palestras. Então, a gente faz isso junto com a universidade. A gente não faz nada que não esteja dentro da universidade. O nosso trabalho todo é dentro da universidade. Como eu falei lá atrás, as nossas reuniões é naquela universidade que tem ali na Mocorvo Filho, é isso? Que tem ali perto de Souza Guiar. Sim, sim. E aquela lá perto do Largo de São Francisco. Sim. E às vezes é ali no Maracanã. Então, esses 3 lugares que a gente se encontram. Então, eu acredito que é de sabedoria, né? É de coisas, porque quando a gente não entende, quem está na universidade é a Mariana Molina, que é ela que faz essa ponte. Então, assim, eles fazem parte do nosso grupo clínico, que é os grupos que resolvem tudo. Então, não tem nada que... Tudo que é feito na RAAV é junto com o grupo clínico, é junto com o pessoal da universidade e é junto com o grupo jurídico. Então, assim, tudo que a gente faz as reuniões, temos esse GT. Então, nesse GT, a gente tem aquelas reuniões que vamos falar. Hoje apareceu um convite muito importante e a gente não tem condições de ampliar para as 100 mães. Então, a gente vai numa reunião e vai precisar uma mãe ir. Então, eles vêm para esse grupo do GT e ali a gente vai rapidinho, quem está online vai, precisamos escolher rápido. Mas a gente não faz nada sem a universidade. Então, eu acredito que essa troca que a gente está tendo é isso, é da gente poder chegar até a universidade, é a gente poder conversar com os estudantes que estão estudando, é a gente poder falar para eles como a gente gostaria de ser atendido, sabe? Porque quem vai estar... Eu costumo dizer que isso não será para mim, eu já estou com 56 anos, sabe? Mas, infelizmente, a gente mora num estado que é uma máquina de matar. Então, isso pode servir para o meu neto, isso pode servir para a minha bisneta, mas a gente está aqui lutando para que a gente tente fazer uma coisa diferente, para quando chegar o amanhã, eles terem um outro... Eu fui tratada igual um lixo na delegacia. Meu filho tem 8 anos de morto, eu não consegui enterrar ele, porque eu não tive informações. Porque tudo, eu fazia uma etapa, quando eu chegava lá e eu achava que aquilo ali acabou, aí eles falavam, não, dona Renata, agora a senhora vai precisar fazer isso. Não, dona Renata, agora... E aí, quando eu fui no cemitério para eu poder enterrar o meu filho, que ele já estava enterrado como indigente, eu precisava de uma fortuna que eu não tinha, para me tirar ele dali e eu botar em outro lugar. Então, assim, o que eu quero hoje é isso, é que as pessoas tenham informação, e a gente tem isso através da universidade. Hoje, a gente conseguiu, através desse projeto que eu falei para vocês, do desaparecimento forçado, a gente tem uma cartilha de primeiras coisas que você precisa fazer. Na minha época, não tinha. Então, hoje, eu glorifico por causa disso, porque outras mães não vão passar aquilo que eu passei. Essa mãe que a gente atendeu no mês passado, que ela precisou de ir com um grupo jurídico lá na nave, o filho dela mataram, queimaram. Então, a gente pôde passar para ela tudo aquilo que eu aprendi lá atrás. Então, hoje ela vai poder fazer o enterro do filho dela, coisa que eu não pude. Então, isso é através de quê? É através da sabedoria, é através do aprendizado,
é através de você sentar junto com essas pessoas da universidade, com professores, que sempre nas nossas reuniões tem pessoas que vão lá fazer palestra, sabe? É você chegar nos espaços, e tudo isso é através... Se não fosse a universidade, a gente não estaria aqui. Então, se hoje a gente está, se hoje tem a RAAV, então é essa troca. Eu acho que é isso. Eu consegui me expressar? Perfeita, né? Muito bom. Deixa eu só falar uma coisinha, porque até quem me deu o seu contato foi a Mariana Molica, né, que é do Instituto de Psicologia da UFRJ. Maravilhosa. Pois é. E eu sei que foi a UFRJ que acolheu no início, né, toda a RAAV. Né? Quer dizer, é um projeto que vem dali e que tem um papel super importante, né, como você já falou, que eu também agradeço muito ao pessoal do Instituto de Psicologia que proporcionou a gente contatar você, né, e dizer que é um trabalho muito bacana, né? Quer dizer, a luta de vocês e, ao mesmo tempo, o UFRJ está nessa parceria com outras universidades, mas eu sei que o Instituto de Psicologia tem esse papel super importante de troca, né? Vocês com os alunos, com os professores. Então, agradecendo muito as duas pessoas, inclusive a Vera Vidal Brasil também, que é psicóloga, né? E que também está trabalhando com vocês. Então, super obrigada. Deixa eu fazer só um pequeno comentário, porque eu acho que essa é uma experiência de educação popular das mais brilhantes, porque é um processo em que essas mulheres estão ensinando, né, a partir da sua experiência, a outras mulheres, a própria universidade, a formação de estudantes, estão também aprendendo com os técnicos, com os universitários responsáveis, né, que têm sua especificidade. Então, para mim, é a coisa mais evidente, assim, mais bonita da troca no processo, né, do conhecimento. Então, eu sou encantado e sou um admirador dessa iniciativa. Falou. Eu vou deixar aqui uma novidade para vocês, que esse primeiro fomento da RAAV, ele acabou mês passado. Então, agora a gente não está. Eles mandaram toda a documentação para o Ministério da Justiça, porque o objetivo é realmente fazer política pública, né? Então, eles mandaram tudo para lá, mas a gente conseguimos 3 emendas importantes. Uma foi do deputado Henrique Vieira, a outra foi da Talíria, e o outro foi aquele deputado baixinho, eu esqueço sempre o nome dele, um branquinho. Eu esqueci o nome dele. Eu sei que são 3 deputados federais, e conseguimos também de 2 deputadas estaduais. Esses 2 fomentos dessas 2 deputadas, eles vão para os grupos clínicos, que é para a gente poder já resolver contratação, essas coisas. E dos 3 deputados federais, a gente vai poder aumentar o número de mães, né, na RAAV, e a gente vai poder continuar com as bolsas por mais um ano, né? Então, eu espero que quando esse um ano acabar, a gente já tenha conseguido a política pública que, de fato, a gente quer, que a gente quer uma coisa que fique, não um fomento que a gente sabe que acaba, né? Então, a gente quer que continue. Então, a gente vem aí com mais um ano de RAAV com o fomento. E a gente vai sair da universidade e a gente está indo para a Fiocruz. Esse fomento das emendas vai ir para a Fiocruz. Então, já é um passo que as pessoas estão vendo que está tendo resultado, né? A gente está fazendo um trabalho bom, né? Então, é isso. Muito obrigada, né? Foi muito bom. Lucas quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito. Eu ia agradecer também. Renata, obrigado por ter conversado com a gente. Tá? Parabéns aí pelo trabalho. Força para vocês, todo sucesso para vocês, e que o trabalho de vocês seja cada vez menos necessário. É isso. Obrigado, Renata. Obrigado a vocês. Força. Tchau. Renata, tchau. Obrigado. Tchau. Este foi o Rádio da Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ. A produção é de Dulce Pandolfi e Itamar Silva. A edição é de Lucas Abreu. A Universidade da Cidadania é parte do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Não deixe de acompanhar as nossas atividades. Até a próxima!